Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Ucrânia enfrenta mais uma onda de ataques, com a Rússia lançando 155 drones e mísseis contra o solo ucraniano, resultando em mortes e destruição de infraestrutura, o Irã desafia abertamente a autoridade de Washington a declarar uma nova zona de controle inteligente no Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo em que Trump lança o projeto Liberdade e ordena que a Marinha rompa o bloqueio para escoltar navios retidos, Teherã retalia, afirmando que disparou 2 mísseis contra navios de guerra americanos e adverte que qualquer tentativa de travessia sem autorização será respondida com força total. Mas antes da gente começar, aquele lembrete. Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu like? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Compartilhou o vídeo em suas redes sociais? Já? Então, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, começamos falando da Ucrânia, que continua convivendo com essa guerra por mais de 4 anos. Ao longo das últimas 24 horas, segundo autoridades regionais, os ataques russos contra o país resultaram na morte de 8 pessoas e no ferimento de pelo menos 86. Quando consideramos apenas o período entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, a Rússia fez 14 ataques em 10 locais diferentes. Nesses ataques foram lançados 155 drones. Agora, segundo a Força Aérea Ucraniana, eles teriam conseguido abater 135 dos 155 drones lançados pelos russos. Hoje pela manhã, segundo o governador regional Olesy Nerubov, um novo ataque russo, dessa vez com o uso de mísseis, atingiu a cidade de Merefa, na região de Kharkiv, matando pelo menos 5 pessoas e ferindo outras 19. Em Kherson, o governador Alexander Prokudin disse que uma pessoa foi morta e mais 12 ficaram feridas em consequência dos ataques russos e que vários prédios altos foram danificados nos ataques. Bom, gente, mudando de assunto, vamos para o Oriente Médio porque nas últimas horas a situação esquentou por lá, hein? Depois da declaração de Trump de que a Marinha dos Estados Unidos iria garantir a liberação do Estreito de Hormuz a partir dessa segunda-feira, a expectativa do mundo cresceu, de que finalmente os navios retidos iriam seguir sua viagem. No entanto, ao que parece, os desdobramentos não foram exatamente o que se esperava. O Irã afirmou que forçou um navio de guerra americano a retornar no Estreito de Hormuz hoje, embora um oficial americano tenha negado a afirmação de que o navio teria sido atingido por mísseis iranianos. Essa afirmação foi feita pela Marinha do Irã, que disse que impediu a entrada de navios de guerra americanos sionistas na área do Estreito de Hormuz, emitindo um aviso rápido e decisivo. A agência de notícias semioficial iraniana, Fars, afirmou que 2 mísseis atingiram o navio de guerra perto do porto de Jasq, na entrada sul do estreito, onde a Marinha iraniana tem uma base. O Irã já havia alertado as forças americanas mais cedo de que não entrassem no estreito. O aviso foi feito porque Trump disse que os Estados Unidos retirariam os navios presos no Golfo devido ao bloqueio feito pelo Irã após ter sofrido a agressão dos Estados Unidos e de Israel. O problema é que Trump falou, mas deu poucos detalhes sobre o plano de auxílio aos navios e suas tripulações. Veja exatamente o que ele disse na Trochosho ontem. Abre aspas. Informamos a esses países que guiaremos seus navios com segurança para fora dessas vias navegáveis restritas, para que possam prosseguir com seus negócios livremente e sem problemas. Fecha aspas. Aí, em resposta, o Comando Unificado do Irã ordenou que navios mercantes e petroleiros se abstivessem de qualquer movimento que não fosse coordenado com as Forças Armadas iranianas. Veja o que disse Ali Abdollahi, chefe do Comando Unificado das Forças Iranianas. Abre aspas. Já dissemos repetidamente que a segurança do Estreito de Hormuz está em nossas mãos e que a passagem segura de embarcações precisa ser coordenada com as Forças Armadas. Advertimos que quaisquer forças armadas estrangeiras, especialmente o agressivo exército dos Estados Unidos, serão atacadas se tentarem se aproximar e entrar no Estreito de Hormuz. Fecha aspas. Bom, além disso, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica anunciou hoje uma nova zona de controle marítimo no Estreito de Hormuz, que foi publicada com um mapa que vocês devem estar vendo aí na tela. Veja o que eles disseram sobre a nova zona. A nova zona de controle inteligente das Forças Armadas da República Islâmica do Irã no Estreito de Hormuz é definida da seguinte forma. Ao sul, a linha entre o Monte Mubarak, no Irã, e o sul de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. A oeste, a linha entre a extremidade da ilha de Kes, no Irã, e Qum, nos Emirados Árabes Unidos.
Bom, gente, Trump comentou o que ia fazer, mas agora qual o movimento prático disso? O Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, afirmou que vai começar a apoiar navios mercantes que buscam transitar livremente pelo estreito a partir de hoje. E aí, depois disso, o Irã se manifesta para que não haja dúvidas, ou melhor, colocando mais dúvidas na cabeça dos marinheiros. Afinal, é essa dúvida que gera insegurança e é suficiente para desestimular qualquer movimento dos navios. Foi nessa linha que o comandante do quartel-general central Katan al-Anbiya do Irã, o major-general Ali Abdollahi, alertou mais uma vez, abre aspas, vamos preservar e gerir firmemente a segurança do Estreito de Hormuz com todos os recursos disponíveis, aconselhando todos os navios comerciais e petroleiros a absterem-se de qualquer tentativa de atravessar o Estreito de Hormuz sem coordenação com as forças armadas do Irã ali estacionadas, a fim de não pôr em risco a sua segurança. Fecha aspas. Agora, gente, em declarações à agência Tasnim, uma fonte teria afirmado: quando nós estudamos história e geopolítica, sabemos que crises acontecem, né? Mas a pior crise é aquela que te pega desprevenido no meio do nada. Isso não é apenas um imprevisto, é um risco à sua segurança e da sua família. Então eu vou te apresentar o Aeroinflate. Ele não é apenas uma bomba de ar. Gente, é um verdadeiro cinto de utilidade, se é que você me entende. Com 180 PSI de pressão, ele infla pneus de carros, motos e bicicletas com precisão digital. E mais, possui um cabo de ignição de emergência. Bateria riu? O Aeroinflate resolve, sem precisar empurrar, sem depender da boa vontade de estranhos, né? E além de possuir uma lanterna potente para te auxiliar em momentos imprevisíveis, ainda é capaz de te socorrer carregando seu celular por múltiplas sessões. É tecnologia de ponta para quem entende, que estar preparado não é opção, é obrigação. Bom, confira no link que eu deixei na descrição ou na tag que está aparecendo aqui no vídeo. Com recado dado, vamos continuar, que os americanos sabem que o Irã não vai permitir intimidação por parte de Trump e das forças americanas. Ele também se referia aos supostos disparos iniciais efetuados pelas forças iranianas contra navios de combate americanos, Veja o que a fonte diz, abre aspas. As Forças Armadas do Irã, assim como durante os 40 dias de guerra, não vão permitir a passagem de forças de combate americanas e qualquer movimentação pelo Estreito de Hormuz não vai ocorrer sem autorização das Forças Armadas iranianas. Fecha aspas. E ainda disse que os navios deveriam aprender com a experiência da Guerra de 40 dias e evitar pagar o preço pela estupidez dos americanos. Além de disparar contra os navios de combate dos Estados Unidos, o Irã também teria preparado outros cenários que seriam implementados caso fosse necessário. Bom, gente, apesar de Trump ter garantido que o estreito estaria aberto hoje e de o CENTCOM ter afirmado que 2 navios de bandeira americana teriam transitado pelo estreito e seguido viagem, não há sinais de aumento do tráfego de embarcações pelo Estreito de Hormuz. Apenas um petroleiro, um transportador de GPL autorizado e de porte prático, junto com alguns navios cargueiros e um navio de instalação de cabos, entraram no Golfo de Omã hoje, segundo dados do transporte marítimo. Nenhum petroleiro ou outras embarcações comerciais são vistas alinhando para o trânsito. E o grupo alemão de navegação Hapag-Lloyd afirma que o trânsito para suas embarcações continua impossível devido à falta de clareza sobre os procedimentos de passagem segura. Agora, gente, para dar um pouco mais de oficialidade às declarações, quem também se manifestou foi o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Bagaei. Ele afirmou que os Estados Unidos aprenderam que não pode dialogar com o Irã usando a linguagem da força e da ameaça. Em uma coletiva de imprensa semanal que foi realizada hoje, Bagaei afirmou que as autoridades iranianas responsáveis por responder às medidas americanas no Estreito de Hormuz estão totalmente preparadas e sabem bem como defender os interesses nacionais do Irã. Bom, se referindo a uma declaração que foi emitida antes pelo comandante do quartel-general central Katan al-Anbiya do Irã, ele disse que o mundo não aceita as alegações humanitárias de Washington, nem acredita que os Estados Unidos possam escapar do atoleiro que eles mesmos criaram, repetindo erros do passado. O porta-voz afirmou que Washington deveria ter aprendido que não se pode dialogar com o Irã por meio de ameaças e coerção, e acrescentou que o Irã demonstrou se considerar o guardião da segurança do Estreito de Hormuz. Ele ainda relembrou, gente, que o Estreito de Hormuz era uma passagem segura para o tráfego marítimo antes de 28 de fevereiro.
Logo, a comunidade internacional deveria responsabilizar os Estados Unidos por tornarem essa via navegável estratégica insegura. Bagai disse ainda que as empresas de navegação e os navios certamente têm consciência de que garantir a segurança exige coordenação com as autoridades iranianas competentes. Agora, ao comentar as declarações da França sobre um plano relativo à segurança do Estreito de Hormuz, o porta-voz iraniano aconselhou outros países a não complicarem ainda mais a situação atual. Ele afirmou que as medidas adotadas pelo Irã estão em conformidade com o direito internacional e têm como objetivo garantir que os interesses do Irã não sejam alvo de agressão, descrevendo o princípio como internacionalmente reconhecido. Ele afirmou que se os países realmente querem ajudar, eles devem impedir a escalada das ações dos Estados Unidos na região e em outros lugares, porque Washington tornou as águas internacionais inseguras por meio da pirataria. Agora, quando os jornalistas perguntaram a ele sobre os objetivos das recentes visitas do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, ao Paquistão, à Rússia e a Omã, o porta-voz afirmou que o Irã e Omã são dois países litorâneos e precisam estabelecer um mecanismo para garantir a passagem segura pelo Estreito de Hormuz. E ele acrescentou que o objetivo é garantir a segurança marítima na hidrovia, que, segundo ele, tem sido prejudicada pelos Estados Unidos. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.